Olá mais uma vez, olá pela nossa última vez da disciplina de programação orientada a objetos para dados. Nesse momento a gente vai falar um pouco para finalizar ali mais de gráficos, eu vou trazer para vocês alguns elementos ali de construção de classes naquele conceito de orientação a objetos que a gente viu na primeira aula. E estou com uma carta na manga, se nós tivermos tempo, acho que casou bem essa aula de trabalhar com vocês, porque eu estou desenvolvendo aí umas pesquisas com relação a Machine Learning. A gente vai começar a aula de hoje falando um pouco sobre isso. E aí eu vou trazer para vocês, se no final da aula for possível, eu mostro para vocês esse exemplo que eu tenho construído para mostrar, tá bom? Para vocês, redundância, né? Para vocês entenderem a proposta de Machine Learning aplicado aí à robótica, utilização de Python e tudo isso que basicamente se conversa aí. Vamos lá para o slide? Vamos começar efetivamente, programação orientada a objetos para dados. Hoje, a programação orientada a objetos para análise exploratória de dados é o que a gente vai conversar ao longo dessa aula, tá? Unidade 4, triste a nossa última aula aí, espero ver vocês em breve novamente, mas enfim, quarta e última aula de programação orientada a objetos para dados, a gente pretende trabalhar novamente a compreensão e estruturação das classes para tratamento de dados, pegar aquele conceito de orientação a objeto, né, do paradigma de orientação a objeto que nós conhecemos na primeira aula, e trazer ele para o contexto da análise de dados efetivamente. Nós vamos construir uma classe. Não sei se vai ser possível no tempo que nós temos, mas eu deixei ela prontinha, montadinha nos slides, basta você construir, eu vou narrar ela, vou explicar o que cada um dos métodos que foi colocado ali dentro faz, enfim. A gente vai ter uma experiência aí de construção de classe, tá? Então, classes, métodos, bibliotecas e os nossos queridos e maravilhosos dados aí que são a base da nossa disciplina, tá? Vamos continuando. E para a aula de hoje, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre classes e métodos, que eu acho que eu já comentei, explicar para vocês a utilidade da orientação a objetos na questão da análise dos dados. A gente vai falar das estruturas da classe, tá? dessa classe especificamente que nós vamos conhecer e montar durante a aula. A gente vai falar de bibliotecas específicas para tratamento de dados. Hoje acho que a gente conhece mais uma que vai ser necessário instalar. E com certeza utilizar classes em Python aí para análise dos dados que nós vamos realizar na prática hoje durante a aula, tá? Eu trouxe a classe pronta, eu estou disponibilizando ela para você num link. Se você digitar o link que eu vou mostrar mais adiante nos slides, você consegue baixar a classe pronta. Eu já montei, como eu falei, eu printei ela, coloquei nos slides e ela está comentada, usando aquele conceito de documentação que nós falamos, né, de escrita de strings ali para documentar o que o método faz, como ele faz, enfim. Eu tentei o máximo possível documentar para você, para que a simples leitura da classe te permita utilizá-la, te permita compreender o que ela faz e, por que não, te permita melhorá-la se você achar por bem aí fazer algum tipo de alteração, algum tipo de modificação ou até mesmo algum tipo de implementação nessa classe para que ela te seja útil, tá bom? Vamos lá para o slide. Machine Learning, né? A gente vai falar um pouco sobre Machine Learning. A carta na manga que eu disse no começo dessa aula, eu trouxe, é um produto de uma pesquisa que eu estou fazendo no doutorado, então eu espero que seja possível mostrar para você que tem a ver com robótica. A gente está usando bibliotecas prontas ali de Python, específicas para essa coisa de manipulação de robótico, de robôs ali, para eles realizarem um tipo de procedimento. Então, vou ver se no final da aula eu consigo trazer esse exemplo para você. Mas Machine Learning, né? A gente está falando de Machine Learning, vivendo uma época que Machine Learning tem sido destaque e a gente entende que a importância do Machine Learning nas nossas vidas, ela é crucial, ela já faz parte das nossas vidas, né? Então, é importante entender, de fato, o que é isso e como isso pode ser utilizado aqui na nossa disciplina. Vamos lá para o slide? E aí a pergunta, né? O que é Machine Learning? Tá? Então, basicamente, ele consiste em um subcampo, tá, da ciência da computação que evoluiu e vem evoluindo ainda, né? Acho que é importante dizer isso, já evoluiu bastante, mas ainda vem evoluindo a partir da identificação de padrões. Na segunda aula eu falava para vocês
sobre essa coisa da identificação de padrões, né? Que os padrões são utilizados, por exemplo, no Machine Learning, e que os padrões são utilizados na escrita de códigos em Python, por exemplo, para análise de dados. De certa forma, por onde é que você identifica um padrão? É através dos dados, né? O dado te mostra um padrão. E é tudo, uma coisa puxa a outra, né? O dado fornece uma visão desses padrões e esses padrões te permite implementar, por exemplo, esse subgrupo da ciência da computação, que é o Machine Learning, tá bom? Vamos lá no slide. Bom, sugere-se que os padrões identificados através dos dados que eu acabo de mencionar para vocês, né, o que diz para a gente, o que nos ajuda a identificar um padrão são os dados. É possível, com o auxílio de algoritmos, criar meios para uma máquina aprender algo, que é bem o que eu mencionei para vocês na carta da manga que eu tenho hoje, que é esse material do doutorado que eu tenho, tá? Que eu estou fazendo. Daí o termo aprendizagem de máquina, né? Ou machine learning, ou ainda inteligência artificial. No caso da inteligência artificial, acho que vale mencionar que a inteligência artificial ela é usada, por exemplo, não só na robótica. Você tem inteligência artificial, acho que eu já mencionei isso para vocês, não sei se estou confundindo com uma outra aula, se foi nessa mesmo, mas vou me permitir cometer o erro de estar me repetindo aí, tá? A inteligência artificial ela já faz parte do nosso dia a dia. Eu uso um recurso de inteligência artificial todos os dias. Eu tenho uma agenda e uso um sistema do dispositivo Android, que é o meu celular, para me dizer, por exemplo, a agenda do dia, os compromissos que eu tenho, e isso é um recurso de voz que é considerado um tipo de inteligência artificial da Google disponível para você usar no seu celular, se for o caso, se você quiser, tá? Mas, para além disso, nós temos inteligência artificial nos sites de compra que você acessa, nos buscadores, né, por exemplo, o Google que você utiliza. Inteligência artificial, ela está em todos os campos, em todos os momentos do nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo, tá? Então, vamos lá para o slide. E aí a gente, basicamente, utiliza-se de conhecimentos matemáticos e estatísticos, tá? Eu mencionei para vocês probabilidade, estatística, para cumprir esse propósito, para cumprir esse propósito de analisar, de identificar padrões, de perceber esses padrões, de compreender como eles funcionam, como eles se dão e, a partir disso, criar algoritmos que imitam esses padrões, trazendo aí à tona o conceito de inteligência artificial, tal como eu acabo de mencionar para você. Vamos lá para o slide. No dia a dia, como é que existe essa coisa da inteligência artificial, né? Por exemplo, quando você assiste um filme via stream, o que acontece? Você encontra, por exemplo, diversos títulos. Em algum momento, esses títulos eles são recomendados para você de acordo com o seu perfil de interesse. Essas recomendações elas foram feitas utilizando machine learning, tá? Eu acho que eu já dei um exemplo, por exemplo, da questão do machine learning aplicado às buscas na internet. Eu acho que eu tenho até um material que eu escrevi falando sobre a importância disso, o quanto isso está presente nas nossas vidas e o quanto isso deve nos preocupar também, né? Para a gente ter uma dimensão de limite. Até que ponto eu posso permitir que a inteligência artificial tenha todo esse conhecimento a meu respeito, até que ponto não. Mas basicamente é uma coisa que acontece. Se você acessa alguma plataforma de streaming de vídeo e busca vídeos repetidamente, esses vídeos eles são... Lembra que eu falei da categorização? Esses vídeos eles são categorizados e a partir das suas buscas constantes, o algoritmo consegue, a inteligência artificial por trás desse sistema consegue identificar a sua preferência por uma categoria específica de filme. Então, filmes românticos, filmes de ação, filmes de suspense, de terror. E aí, obviamente, que com um determinado tempo, a partir da análise dos dados que as suas pesquisas geram, ele começa a ter condições de te oferecer sugestões, né? De te sugerir um catálogo de filmes alinhado ao seu interesse. Então, isso aí, basicamente, é inteligência artificial e está muito presente no nosso dia a dia. Vamos lá no slide. Um outro exemplo, né? Quando você entra, por exemplo, na sua caixa de e-mail e percebe que algumas mensagens foram automaticamente classificadas como spam. Adivinha só, isso também foi feito utilizando machine learning, tá? Por quê? Você tem condições de entrar na sua caixa de e-mail
E lá na sua caixa de e-mail você consegue, por exemplo, definir padrões. Tudo gira em torno dos padrões. Tá? Então você consegue definir padrões em que esse e-mail, se ele coincidir com algum tipo de padrão, uma mensagem, uma palavra escrita de um determinado tipo de forma, enfim, ele é automaticamente classificado como spam. Você pode criar, ou dependendo do e-mail que você utiliza, isso já está pronto. Tá? Então, basicamente, a inteligência artificial também está presente para nos auxiliar nesse caso, para evitar que nós caiamos aí em contato com alguma mensagem danosa, alguma mensagem de risco para a nossa segurança financeira, segurança pessoal e etc. Tá bom? Vamos lá no slide. E aí, basicamente, a gente tem campos de uso, né? Quando a gente fala de machine learning, pensar campo de uso é algo muito amplo. Eu acabo de dar 2 simples exemplos de uso de machine learning, mas a gente tem muito mais. Por exemplo, um exemplo bem legal é o uso do machine learning na biotecnologia, que foi inclusive uma disciplina que eu já cursei, enfim. De você escrever um algoritmo que analisa o código genético de um determinado vírus, por exemplo, a fim de identificar se esse vírus é um vírus do tipo SARS-CoV-2, o nosso bendito ou maldito vírus do Covid aí, como a gente tem visto, tá? No que esse exemplo, por que eu pensei em trazer esse exemplo bem prático aí num período de pesquisa que eu fiz? Foi bem legal, por quê? Porque hoje, a gente, lógico que esse contexto do Covid, ele fez dessa pandemia que nós tivemos e temos ainda aí, ele fez um movimento muito interessante na medicina, que foi de acelerar os processos, tá? Então, identificar um vírus como sendo um vírus do Covid e pensar tratamentos que combatam esse vírus leva um tempo. Esse tempo, ele, lógico, não é só a pesquisa em si, a identificação das características e tudo mais, mas também os protocolos que exigem aí o passo a passo de pesquisa, de teste, para identificar um tratamento eficiente. Isso leva um tempo. Eu vou chutar aqui, não sou da área, não conheço, mas imagina que para identificar o vírus, as características desse vírus, analisar o código genético dele e pensar um tratamento, leve aí 2 anos. Se você consegue, através da biotecnologia, utilizando inteligência artificial, machine learning, analisar um conjunto, né, um dataset de códigos e identificar um tratamento usando inteligência artificial, você reduz esse tempo de 2 anos aí para algo em torno, eu ouvi, né, de pessoas da área da saúde, de 6 meses a 1 ano. Então a gente ganha um tempo considerável para combater uma pandemia usando inteligência artificial, usando machine learning, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí algumas possibilidades do machine learning, tá? Por exemplo, prever as vendas dos próximos meses. E isso aqui está tudo no material, basta vocês fazerem a leitura. Eu recomendo que vocês façam a leitura, tá? Mas essa é uma possibilidade de aplicação de machine learning, né? Previsão de vendas dos próximos meses. Para que isso, tá, gente? Isso serviria para adequar o estoque da empresa de forma que não haja muitas sobras e nem falte produto, tá? Então, quando eu penso previsão de venda para os próximos meses, eu estou mexendo com um dado que é fundamental para o meu trabalho, que é o comportamento do consumidor. Esse comportamento do consumidor, ele vai exigir um conjunto muito grande de dados, porque eu tenho o comportamento do meu consumidor e, além do comportamento desse consumidor, eu tenho outras questões, por exemplo, de ordem econômica, de ordem política, que ditam esse comportamento. Então, percebe o conjunto de dados, o volume de dados que eu vou ter, que vai me permitir, por exemplo, fazer essa questão da previsibilidade das vendas aí do próximo mês? É uma possibilidade. Usando machine learning, tudo isso é possível, tá? Vamos lá para o slide. Uma outra possibilidade, segmentação de clientes, tá? Segmentar clientes de acordo com suas características para potencializar a estratégia de comunicação, como chegar nesse cliente, como entregar uma oferta, uma promoção, como entregar um marketing de um produto que talvez interesse a esse cliente, tá? Isso tudo, adequando a sua linguagem a cada perfil de cliente, obviamente. Imagina que eu tenho um cliente de mais idade, não vou falar nem... Imagina um cliente de 40, 45 anos que é aficionado por games.
que gosta, né? E nós temos um colega aqui, o professor Gilberto, que, por exemplo, ele gosta bastante de jogos, né? Então, imagina assim, uma pessoa de 35, 40 anos que gosta de jogos. A forma como eu vou entregar, por exemplo, o lançamento de um novo console de game, né? A comunicação que eu vou fazer para entregar essa informação, esse lançamento para um potencial consumidor de 45 anos, ela é diferente do que aquela comunicação que eu vou utilizar para entregar para um potencial consumidor, um cliente aí de 17, 18 anos. A faixa etária, ela determina, por exemplo, a linguagem, né? A forma como eu vou chegar nesse cliente, a forma como eu vou entregar esse produto para esse cliente através de um marketing, de uma comunicação, tá? Então, é interessante pensar isso também possível com o Machine Learning. Vamos lá para o slide. Uma outra forma, a recomendação dos produtos, né? Foi esse exemplo que eu acabei de dar para você. Essa recomendação ela é fundamental porque você potencializa a venda. Quando você entrega adequadamente, é muito mais fácil que o seu cliente compre aquele produto do que se você não pensa a estratégia adequada de comunicação para essa venda. E um outro recurso que é muito legal, é muito utilizado pelas empresas, é a criação de chatbots, né? Você tem vários tipos de chatbots, mas basicamente, para quem não sabe o que é um chatbot, ele serve para automatizar parte do atendimento, tá? Uma parte do atendimento que é feita aos clientes, reduzindo, por exemplo, o volume de trabalho dos call centers. Você quer ver um exemplo de chatbot no meio de comunicação, num canal, né, de comunicação que nós utilizamos muito nos dias de hoje? A maioria das empresas de e-commerce hoje, não vou, né, tem várias, mas enfim, a maioria delas, elas oferecem, por exemplo, atendimento via WhatsApp, tá? Então, você quer tirar uma dúvida, você quer fazer uma crítica, você quer consultar o status de um pedido, de uma compra que você fez na internet, você pode entrar no perfil, né, na conta do WhatsApp dessa empresa e tentar fazer contato. Logo que você tenta fazer contato, a primeira coisa que chega para você é uma relação de possíveis tópicos de contato que você tem interesse para com a empresa. Então, imagina que você quer tirar uma dúvida, imagina que você queira consultar um pedido, então você vai ter lá, você vai digitar um número. Então, eu quero consultar o status do meu pedido, eu digito o número relacionado a esse item, ele na sequência vai trazer a continuidade desse atendimento. Isso é um chatbot, tá? Além desse, nós temos chatbots, por exemplo, nos websites, né? Nos sites de e-commerce dessas empresas. Você tem o chat online, obviamente que ele funciona, mesmo sendo um chatbot, ele funciona em horário comercial, porque se chega a um ponto do atendimento em que você tem que ser encaminhado para um atendimento humano, esse atendimento humano tem que ser feito, tem que ser realizado num período comercial, tá? Então, é uma diferença que você vai ter aí, porque pode acontecer no WhatsApp de você fazer um contato fora do horário comercial e esse contato ser encerrado com uma mensagem dizendo que você precisa entrar em contato num horário comercial. Já aconteceu, inclusive, isso comigo, é um exemplo. Tá? Então, é bom ficar atento a esses recursos, porque esses recursos eles são considerados aí machine learning, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, por trás do atendimento que é feito, que é oferecido aos clientes, aos consumidores dessa marca ou dessa empresa. Tá bom? Vamos lá para o slide? E aí eu tenho uma outra coisinha, que é a mineração de dados, tá? O que é a mineração de dados? A gente tem o dado bruto, às vezes, né? E esse dado ele precisa ser tratado, ele precisa ser minerado. A gente fala de mineração de dados porque é um conjunto. Basicamente, mineração de dados parte do princípio do volume. Quando a gente fala minerar dados, significa que eu tenho um conjunto de dados em um volume elevado, tá bom? Um número muito grande de dados, basicamente. E aí eu preciso minerar e organizar esses dados. E aqui tem um fluxo de como isso acontece. Eu tenho uma base de dados ao centro, um database ali, né? E aí eu tenho os caminhos que esse fluxo me permite seguir aí para realizar essa coisa da mineração de dados, tá? Por exemplo, esse business understanding, ou seja, a compreensão do negócio, né? Eu preciso compreender o negócio para depois eu fazer o outro processo, que é a análise, é a compreensão do dado, que é aquilo que a gente já falou. E se vocês repararem aqui no centro, ó, ele se retroalimenta, porque eu posso ir num dado, fazer a análise desse dado e depois precisar ir voltar e fazer uma
um exercício de compreensão do negócio novamente, tá bom? Eu, depois desse ciclo sendo exaurido, sendo concluído, eu avanço do Data Understanding para o Data Preparing, que é Preparation, né? Que é a preparação do dado, é a organização desse dado. E aí eu tenho, se você nota, eu tenho a retroalimentação da modelagem ali, né? Para a preparação do dado. Ela vai e volta. E quando eu termino essa modelagem, eu venho aqui para a avaliação. Esse evaluation é a avaliação, tá? Então, eu faço a avaliação desse dado e depois o deployment dele, que é a etapa final. E esse fluxo, se você notou, na linha externa, ele é cíclico. Ó, ele segue essa direção, tá? Inclusive, reiniciando, tá bom? Então, esse é o que a gente chama de processo. Fluxo de processo, caminho do processo que eu preciso realizar para fazer a mineração de dados aí, tal como a gente está comentando agora durante a aula, tá bom? Vamos lá para o slide. Datasets. A gente vai fazer um exercício prático de agora em diante com um dataset legal, talvez vocês conheçam na hora que eu mostrar para vocês. Mas basicamente o que é um dataset? O dataset é um conjunto de dados organizados, minimamente estruturados, para que eu possa usar desses dados para fazer o estudo, por exemplo, da análise de dados. Eu posso usar esse dataset para fazer manipulação dele utilizando os conhecimentos que a gente aprendeu nas últimas 3 aulas até agora, usando pandas, usando a Matplotlib ali para fazer a plotagem dos gráficos e tudo mais, tá? Vamos lá para o dataset, vamos lá para o slide. Aí eu vou mostrar para você, eu tenho um exemplo que eu posso utilizar, eu vou fazer na prática, passo a passo, porque eu acho interessante você entender, tá? Mas, por exemplo, para análise de um conjunto, o que eu posso dizer de um dataset? Um dataset nada mais é do que um conjunto de dados, tá bom? E aí a gente para utilizar esse conjunto de dados, a gente chama isso de dataset, tá? Existem, por exemplo, datasets de diversas áreas. Eu acabei de mencionar um da área da biologia, no exemplo anterior que eu mencionava para vocês, os de machine learning, para análise de um dado biológico. Por exemplo, no caso do vírus do Covid, que eu mencionei, ele é fita simples, né? Ele é RNA. Para quem lembra de biologia, vai lembrar que, por exemplo, quando eu falo de DNA, eu falo de 2 fitas, aquele desenho que a gente costuma ver na internet e na TV legalzinho do DNA. O RNA ele é uma única fita, tá? Então eu tenho datasets de biologia de vírus, outros tipos de vírus que têm apenas fitas simples, tá? Então eu posso usar um recurso de mineração de dados, análise de dados, machine learning em cima de um dataset de biologia. Assim como eu posso usar esse que vocês vão ver aqui no slide comigo, vamos lá? Que é esse dataset, olha aqui, ó, do Titanic, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, acessar esse link. Vamos lá para a tela do computador? Que eu vou fazer isso na prática com você para você ver, tá? Como é que eu faço? Eu vou abrir aqui. www.kaggle.com/c, acho legal mostrar, /Titanic. Deixa eu abrir ele para você. E aí você vai acompanhando. Dá para você fazer junto comigo, caso você tenha alguma dúvida, né? Ele vai exigir um login, tá, gente? Eu vou usar minha conta do Gmail para isso. É bem simples. Deixa ele carregar. Legal. Apareceu. Então ele vai falar aqui, ó, machine learning de desastres, né? Vai mostrar aqui o Titanic, vai ter uma documentação, dá para vocês lerem aqui, se quiser conhecer esse dataset que a gente vai utilizar. Mas basicamente eu vou em cima da informação, tá? Então ele vai mostrar para mim, eu posso inclusive, se eu quiser, né, submeter algum tipo de predição aqui de análise do dataset e tudo mais. Aqui, se vocês olharem, ó, deixa eu dar um zoom. Eu tenho aqui essa abinha Data, tá? Se eu clicar nela, vai aparecer para mim 3 datasets. São pequenos, ó, 93.08 KB, são até menores. Esse gender submission.csv
ele tem 3.26 KB. O teste tem 28, olha lá, ele já tem algumas tabulações aqui, que ele já mostra para mim, tá? E o train, que é o que a gente vai usar para treino, ele tem 61 KB, tá? Nota, se você observar, que são arquivos do tipo .csv, tá bom? São arquivos do tipo .csv. Então, ó, refazendo, eu vim aqui em data, depois fui aqui embaixo, ó, e escolhi o dataset que eu quero. A gente vai usar o train. Eu clico nele, vai aparecer aqui, ó, train.csv, e aqui do ladinho, ó, tem um desenho de download ali. Se eu parar o mouse em cima, vai aparecer download, tá vendo? Ó? É esse botão que eu tenho que clicar para baixar esse dataset aqui. Então eu clico nele, ele vai pedir o login, né? No meu caso, vou usar a conta da Google. Vamos lá. Deixa eu tentar de um outro jeito. Estou logando na minha conta, né? Legal. Só para entrar no... Pronto. Aí, ó, vou lá de novo. Data, train.csv e vou clicar em download. Olha lá. Já me mostrou o arquivo .csv, eu vou baixar ele aqui no lugar temporário, só para uso temporário também, train.csv, vamos lá, olha aqui, ó, vou abrir ele só para a gente ver o conteúdo dele, tá? Ele tá grande, deixa eu diminuir aqui, que eu acho que aumentei, vou colocar menorzinho só para a gente ver, pronto, olha lá, ó. Esse é um arquivo do tipo CSV, nota que os separadores dele aqui são vírgulas, tá? Olha o tanto, deixa eu baixar aqui, vamos ver quantos dados eu tenho aqui, ó. Eu tenho 892 linhas de dados, tá? No entanto, se eu abrir o arquivo e analisar ele, eu vou ver que eu tenho colunas que estão vazias. Quando eu tenho duas vírgulas assim, ó, quer ver? Deixa eu voltar lá no começo, pegar uma completa. Ó, essa segunda aqui, por exemplo, ela está completa. Ó. Eu tenho, depois de cada vírgula, é como se fosse uma coluna, né? Ó, vírgula, meio, vírgula, 38,1, vírgula, 0, vírgula, PC, vírgula, 71, vírgula, C, 85, vírgula, C. Ao passo que a próxima linha, ó, ele tem aqui, ó, uma vírgula, aí tem vírgula e tem uma vírgula na sequência. Significa o quê? Que eu tenho um espaço vazio aqui, que não foi preenchido, e assim eu vou ter várias, tá? Então aqui, olhando para o conteúdo do arquivo, eu já consigo ver que eu vou ter que tratar esse arquivo. A gente vai falar sobre isso ao longo da aula, tá? Então ele já está baixado aqui, vou deixar ele disponível ali no download, porque a gente vai usar ele na sequência, fazendo um tratamento, vai fazer um preenchimento, usando pandas ali, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá bom? Vocês vão entender. Esse dataset é legal por isso, porque ele tem aquele probleminha que eu acabei de mostrar para vocês. Tem algumas colunas que não tem dado, tá? Olhando ele, eu tenho lá mais de 800 linhas, olhando ele ali logo no comecinho, eu já consegui ver. Mas se eu for tratar isso linha por linha, vai tomar muito tempo. Então existem formas de fazer isso e ganhar tempo usando pandas. A gente vai conhecer daqui a pouquinho. Vamos lá para o slide. E aí a gente vai começar importando, tá? Todo esse procedimento inicial aqui, você já conhece, tá? Esse aqui, ó, é o dataset. Vamos ver lá na tela do computador? Vamos fazer juntos para você conhecer, tá? Vou abrir o idle aqui do zero, que eu não tenho ele aberto, tá? Vou abrir o idle. Vou fazer o seguinte, vou fazer a importação do pandas, PD. Vou fazer um DF aqui de data frame, vou fazer um PD, read, a gente já viu, né, que leitura de arquivos do CSV é o read. Vou passar o caminho onde está o arquivo no meu computador, tá? Train, olha lá, ele já mostra para mim, fecho aspas, fecho parênteses. Se eu der um DF aqui, olha lá, ó. Esse é o dataset. Como o dataset, ó, ele mostra para mim 891 linhas, rows, né?
e 12 colunas. Então, ele mostra para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas aqui. Então, tem 5 colunas que não estão aparecendo, possivelmente aqui no meio, por causa desses 3 pontinhos, né? E ele não mostra porque o tamanho da tela é pequeno, mas ele mostra para mim um relatóriozinho ali do tamanho desse dataset, tá? Acho interessante ter isso em vista, dado que a gente vai fazer um tratamento de um dataset qualquer em qualquer momento, e você precisa ter noção que se você está vendo o dataset na íntegra, se esse dataset ele está íntegro e se você realmente está manipulando ele da maneira correta. Então, aquele dado embaixo, ele nos auxilia a compreender, por exemplo, essa questão da quantidade de linhas e colunas aí do nosso dataset para a gente conferir, se a gente quiser conferir, uma vez que a gente vai tratar esse dataset na sequência, tá bom? Vamos lá para o slide. Bom, a gente precisa fazer aquele exercício, né, de conhecer os dados que está no fluxo que eu acabei de mostrar para vocês lá atrás. Então, esses dados aqui, no nosso caso, é o dataset. Basicamente, o que a gente tem nesse dataset? A gente tem um Passenger ID, que é um identificador único para cada passageiro. Nós temos um Survived, que é a resposta que queremos prever, ou seja, 1 para o caso de sobreviveu e 2 para o caso de não sobreviveu, tá? É uma coluna com número. Nós temos o P-Class, ou Passenger Class ali, tá abreviado, né? Identifica a classe do bilhete do passageiro. 1 é igual à primeira classe, 2 é igual à segunda classe e 3 é igual à terceira classe, tá? Esta variável ela tem grande relação com o status socioeconômico do passageiro, obviamente. Se o passageiro vai de primeira classe, a gente sabe que é porque esse passageiro tem um poder aquisitivo maior. Dado que o passageiro que vai de terceira classe, sem dúvida nenhuma, é um passageiro que não tem tanto poder aquisitivo e provimentos econômicos que possibilite a ele escolher uma classe melhor. E a classe ela tem uma série de serviços que exige do passageiro financeiramente falando, né? Então, primeira classe eu vou ter serviços de qualidade, locais para dormir mais adequados, alimentação com sabor melhor e tudo mais, porque é um preço maior a ser cobrado. E assim vale para as outras duas situações, segunda e terceira classe. Vamos lá para o slide. E aí a gente coloca aqui, ó, primeira classe alto, segunda classe médio e terceira classe baixo. O name, que é o nome do passageiro, e o sex, que é o sexo do passageiro. Isso aqui é uma análise básica do dataset, só para que a gente comece a trabalhar com esse dataset e comece a manipular ele usando pandas para aquilo que a gente precisa fazer na sequência. Vamos continuar no slide. Ainda nós temos age, que é a idade em anos, né? Ó, se a idade do passageiro for menor que 1, está aqui o número 1, então a idade terá um valor fracional. Por exemplo, 0,75. Se a idade do passageiro for estimada, então ela terá o formato XX.5, ou seja, 35,5 para a sua idade estimada de 35 anos. O CIB-SP, quantidade de irmãos e cônjuges do passageiro, que também estão a bordo, tá? O PARC, quantidade de pais e filhos do passageiro, que também estão a bordo. O ticket, número do bilhete do passageiro, tá? O fare, valor da tarifa paga pelo passageiro. O cabin, número da cabine do passageiro, tá? E o embarked, porto onde o passageiro embarcou, sendo C para Cherbourg, Q para Queenstown e S para Southampton, tá? Esses são os dados do nosso dataset para a gente entender como eles estão organizados, para eu saber o que eu preciso fazer, que tipo de informação que eu posso tirar desse dataset. Agora, a gente tem uma outra coisa que a gente precisa cuidar com esse dataset, uma vez que a gente já olhou o interior dele. A gente abriu agora há pouco, né? A gente tem colunas que estão sem informação. Como é que eu trabalho isso? Vamos lá para o slide. Aí, fazendo uma análise, tá? Vamos fazer uma análise do dataset. Nota que eu estou fazendo o seguinte, tá? Aqui no caminho, no meio, eu tenho um cálculo. Essa barra aqui é uma espécie de divisão, tá? Então, já que a gente já começou esse exercício de analisar o dataset, para treinar um algoritmo é preciso que todos os dados sejam válidos. Se eu tiver coluna sem dado, esse
dataset vai prejudicar o treinamento do meu algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, tá? Campos vazios, está escrito errado aqui, precisam ser descartados. Faltou um Tzinho aqui também, tá, gente? Vamos olhar, vamos fazer esse cálculo aqui na prática. Vamos lá para o computador. E aí eu vou dizer o seguinte para vocês, tá? Você precisa conhecer funções do Pandas. Por exemplo, o ISNA, que a gente vai olhar agora. Eu acho que eu deixei aberto. Vamos ver se eu acho o ISNA aqui. Olha lá, ó. Lembra que eu falei da documentação, da leitura dessa documentação, da compreensão do que é possível fazer, tá? Então, o que o ISNA faz? Ele retorna um booleano, o mesmo tamanho do objeto, indicando o valor se, por exemplo, for NA, né? Ou é tipo none, né? Ou vazio, sem valor, sem informação, tá? Como é que eu posso fazer o uso desse ISNA aqui nesse caso? Eu vou fazer assim, ó. O nosso df.isna, abro e fecho parênteses, .sum, de soma, né? Estou somando todos os campos ali, dividindo isso por um df_shape. df_shape passando o 0. Eu estou querendo descobrir o percentual de células vazias aqui, ó. O que ele mostra para mim? Eu tenho age, tudo que está 0 porque tem informação, tá, gente? Eu tenho age, ó, com 0.19, eu tenho cabin com 0.77 e tenho embark com 0.02 ali, que esse é o que menos, que é o que mais está prejudicado, tá? Então nota, vamos lá para o slide que eu vou te mostrar aqui o que eu fiz. Eu usei o isna.sum, fazendo uma soma ali, né, dos booleanos, dividindo isso pelo shape de 0, tá? Um df_shape. Pesquisa depois o que é esse shape que você vai saber. O que eu estou fazendo? Eu estou descobrindo a porcentagem de informação que contém cada uma das colunas, tá? Então, o que eu acabo de descobrir? Eu acabo de descobrir que age, ó, 3 campos apresentam dados vazios. Foi o que eu acabei de fazer lá com aquela divisão. Por exemplo, age, ele tem 0.19 ou 19,8% dos seus campos vazios, sem preenchimento. O cabin, é o que mais tem, tá, gente? Ó, é o que mais tem, 0.77 ou 77,1% dos seus campos vazios. E o embarked é o que menos tem. Ele tem 0,02 de campos vazios, tá? Então, a gente precisa olhar para esses dados e tomar uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão sobre o que fazer com isso, né? Dá para descartar todos eles ou inserir dados, que a gente chama de imputar dados, tá? Como o cabin, esse aqui, é o campo que mais está prejudicado, ou seja, é o campo que mais está vazio, a gente vai remover ele. A gente vai descartar ele, tá? Os demais a gente vai imputar dados, ou seja, a gente vai colocar alguma coisa lá para não descartar esses dados, tá bom? Então, nota que o que eu estou fazendo agora? Estou olhando para o dataset, estou conhecendo esses dados e estou pensando, tomando decisões do que fazer com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu não tenho. Então, esse processo ele é natural e necessário para análise de dados na ciência de dados, usando aí o Python, o Pandas, enfim, para a gente trabalhar com esses dados. Vamos lá para o slide. E aí a gente vai fazer o quê? Antes de você olhar o slide, só para você entender qual foi a decisão tomada para imputar dado naquilo que eu não tenho. Então eu vou pegar o que eu tenho de dado e vou fazer uma mediana. Quem não lembra o que é mediana, depois dá uma pesquisada, mas eu vou dar um exemplo bem básico do que é mediana. Mas eu acho legal você entender isso. Vamos lá para o slide. Imagina que eu tenho um conjunto de dados aqui, ó. Vou colocar aqui. 1, 3, 3, 6, 8, 9, 9. Tá? O que seria a minha mediana? Seria o valor do meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual seria o número do meio aqui? Ó? Seria o 6. 3 para o lado de cá e 3 para o lado de lá, tá bom?
Então, a minha mediana nesse exemplo seria o número 6. É isso que eu estou fazendo agora. Nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, eu vou descobrir a mediana. Como é que eu descubro a mediana? Eu tenho uma função chamada median, tá? Vamos lá para o notebook que eu vou fazer isso com vocês na prática, tá? Vamos lá, vou fazer o seguinte, vou buscar a mediana do campo age. A gente já viu que eu posso pegar um dado específico, por exemplo, age, acho que é A maiúsculo, se não me engano, vamos lá. Age, então estou trazendo, vamos fazer um teste. Age, legal, ó, age. Então, age é a idade, tá? Nota que eu tenho um número aqui que não tem nada. Então, o que eu vou fazer? def age, buscando da coluna age a mediana, median. Qual que é a mediana? É 28. Então, ó, eu peguei de todas as linhas que eu tenho e encontrei a mediana, tá? Essa é a sacada. Vamos lá para o slide? Depois que eu encontrei essa mediana, o que eu vou fazer? A idade, ela tem uma grande relação com o sexo e a classe do passageiro, tá bom? Assim eu preciso fazer o quê? Agrupar os dados. Para isso, eu vou usar esse group by, tá? Vocês vão ver, ó, o group by, inclusive, ele é um recurso de agrupamento que eu posso utilizar no SQL para organizar os dados da minha base de dados, tá bom? Então é bem semelhante os comandos. Vamos lá para a tela do slide que você vai ver. Então vou usar o group by, tá? Como é que eu faço isso? Tem os comandos aqui. Como é que eu vou organizar esses dados? Eu vou aplicar o group by em cima de duas colunas ali, o pclass e o sex, tá? Vamos para a tela do notebook que eu faço com você na prática. Como é que eu vou fazer esse agrupamento? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer igual tá no slide para não modificar, tá? df idade recebe df.group by, passando para ele o que eu quero, pclass e sex, tá? As duas colunas lá. E aí o group by ele tem uma propriedade que eu posso modificar aqui, ó, as index. Depois dá uma lidinha na documentação, que eu acho legal você fazer o uso da documentação para entender, por exemplo, o que significa esse as index. Eu vou abrir ali e te mostrar rapidinho, tá? Eu vou dizer que eu quero procurar tudo que é false. E aí, ó, passando age.median, mediana, tá bom? Estou fazendo novamente a mediana aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Ah, esqueci de uma coisa aqui, gente. Deixa eu age aqui, fechar. Pronto. Vamos fazer um df idade agora. Olha lá, ó. Ele acabou de buscar a mediana para mim por classe e por sexo. Os de classe 1, os de classe 2 e os de classe 3. Ou seja, mulheres da classe 1, homens da classe 1, mulheres da classe 2, homens da classe 2 e mulheres da classe 3 e homens da classe 3. Foi o que eu acabei de fazer. Legal isso, né? Porque você começa a manipular o dado e a extrair desse dataset um conjunto de informações que é fundamental para você manipular esse dado. Se você não entende o que você quer fazer e não entende como esse dado está, você vai se perder. Então tem que ficar muito atento com isso. Vamos lá no slide, a gente vai continuar, tá? Então a gente acabou de fazer um exercício simples, de encontrar a mediana dos dados, né, da idade contidas nesse dataset do Titanic aí que a gente está manipulando. E a pergunta agora é como é que eu faço para encontrar a média de idade por sexo, tá? Nota que média é diferente de mediana, tá bom? E aí, tem alguma ideia de como fazer isso? De como buscar essa média? Tem uma função específica lá no Pandas que nos ajuda com isso aí, bem simples. Vamos ver como é que resolve? Vamos lá para a tela do slide.
E aí a solução, ó, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vou pegar um DF, nesse caso aqui eu estou agrupando por sexo, porque a pergunta que ela me pede para eu saber a média por sexo, tá? Vou passar o as-index como false, pegando a idade e o min. A mediana é median. A média é min. Portanto, a solução do meu problema é usar o min aqui. E aí, ó o resultado que ele me traz desse comando, tá bom? Que é a média de idade. Simples assim, fácil de resolver. Gostou? Acho que esse exemplo, ele traz... Além disso, a gente tem outras possibilidades. A gente falou da mediana e da média. Se você ler a documentação que eu te passei nas aulas anteriores, você vai ver que tem muitas outras possibilidades prontas lá. Basta você saber o que tem e para que serve. E você vai poder brincar com esse dataset, inclusive, que a gente está utilizando agora, para fazer o uso desses comandos do Pandas aí para te ajudar a manipular esse dataset. Legal? Vamos continuar no slide, então? A gente falou agora de dataset, falou de média, falou de mediana, e agora a gente vai avançar novamente. Na aula passada a gente teve um pouquinho de gráficos e eu mencionei com vocês que nessa aula especificamente nós iríamos explorar mais essa questão dos gráficos, tá? Então eu vou trabalhar mais os gráficos para a gente entender um pouco a manipulação do dataset com o gráfico. Vamos lá para o slide? Bom, os dados para os gráficos. A primeira coisa desses dados, tá? Eles precisam estar organizados. Já que agora nós já organizamos os nossos dados e agrupamos eles ali todos corretamente, nós vamos trabalhar com gráficos para a plotagem desses dados, tá? Para isso, vamos importar a biblioteca, ó, matplotlib, lembrando que ela precisa estar instalada, tá, gente? Se não tiver instalada, eu vou ter problema. Em seguida, nós vamos montar uma figura do gráfico para exibir os dados tratados, tá? Então, a gente vai fazer a montagem que eu mencionava com vocês na aula passada, que existia ali uns exercícios prontos, eu tinha feito os gráficos bonitinho para vocês digitarem qual é a minha recomendação, para você entender como fazer esse gráfico e o que você pode mexer e o que você não pode. Gente, é muito simples, é pesquisar o que você quer conhecer na montagem do gráfico e na internet achar essa informação e ler sobre ela. Eu vou tentar fazer um movimento prático aqui agora, nesse busca informação, para você entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos lá para o slide. Então, ó, aí tem um exemplo de gráfico que eu vou fazer com vocês no notebook. Vamos lá para o notebook? Que eu vou importar. Lembrando que eu já tenho o matplotlib instalado, tá? Volto a dizer, você precisa ficar atento a isso, porque é necessário ter instalado. E aqui eu vou ter também o Seaborn, que vai ser outra biblioteca que eu preciso utilizar. Então eu vou fazer um import matplotlib.pyplot as plt, tá? Então, vou chamar agora o matplotlib.pyplot como plt. E vou fazer um import do Seaborn aqui. Seaborn as sns. Vamos fazer igual está no slide, tá? Pronto. Importei Seaborn, agora eu tenho o SNS e o PLT para fazer o uso da plotagem de gráficos, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar fig, ax recebendo PLT ponto subplots, tá, gente? Isso aqui, ó. Aí você quer saber, mas Léo, o que é esse diacho desse subplot que você está digitando aí, cara? Vou fazer o seguinte, ó. Vou vir na internet, eu acho que eu já estou até aberto aqui. Subplot, deixa eu ver se vai ter, não tem. Então vamos pesquisar aqui, ó. Subplot matplotlib. Olha lá, ó. Documentação, porque eu tava, na verdade não vai ter aqui porque eu estou na documentação do Pandas, né?
no caso do subplot, ele é da documentação do Matplotlib, ó. Subplot Matplotlib, que é a biblioteca que eu estou usando, né? Esse subplot, ele é da biblioteca Matplotlib. Olha lá o que ele mostra para mim. Ele mostra para mim a documentação. Vou abrir isso aqui e vou ler o que é esse subplot. É assim que a gente desvenda aí os segredos da análise de dados, tá, gente? No tempo que a gente tem, a gente precisa conhecer, fazendo pesquisas e leitura, principalmente. Recomendo, né, volto a dizer, da documentação oficial, tá bom? Ele adiciona, olha lá, ele vai dizer para a gente aqui, ó, chama as assinaturas, provide additional behavior, ó, que adiciona comportamentos adicionais quando trabalhando com API implícita, ó, tá? Então ele vai dizer para mim que vai mexer com figura de subplot, vai dizer aqui, ó, tudo que eu posso mexer nessa figura, tá? Os parâmetros que eu posso mexer, ó. Adjustable, Alpha, Anchor, Animated, e assim vai, ó. Eu posso mexer com várias coisas. Eu vou deixar isso aqui aberto, que eu vou voltar para cá daqui a pouco para mostrar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o Fig Size. Vamos ver se a gente tem Fig Size aqui, ó. Figure, vamos ver se a gente acha aqui. Fig Size. Matplotlib. Fig Size. Vamos ver se eu acho mais um só para mostrar de exemplo. Olha lá, o Matplotlib Fig Size, ó. Figure Size in Different Units. Volto a dizer, tá? Recomendo a documentação oficial, tá? Olha lá, então ele vai trazer para mim, ó, PLT, um exemplo inclusive, ó, subplot, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. PLT.subplots figure size, tá? Então, ó, tamanho da figura que você quer alterar. E ele mostra para mim como fazer isso, ó. E aí ele está dando um exemplo de 6x2, ó. O que ele está fazendo? Ele está mostrando 6x2, ó. Então, seria mais ou menos um retângulo assim, ó. Tá vendo? Então, é legal você ir lendo a documentação oficial, porque ela vai te mostrando as informações que você precisa ter para poder mexer, inclusive em pixels, ó. Ele dá os tamanhos em pixels, se você quiser mexer também, enfim. Tá? Então, é uma forma de você compreender o que fazer. Então, vamos lá. Fig Size. Vou dizer que esse Fig Size vai ser de tamanho 8x5. Tá? Aqui, ó, eu estou delimitando o tamanho da minha figura. Tá? Pronto. Acabei de criar ali o meu subplot, um Fig Size de 8x5. Agora eu vou usar um sns.barplot, passando o x igual a pclass, o x desse meu gráfico vai ser a classe, né? Pclass, o y vai ser igual a age, u igual a sex, e o data igual a df, ó, o meu df idade, tá? Idade, que é esse aqui que faz para mim a busca da classe e do sexo pela idade, a mediana, né? Ou seja, esses dados aqui, ó, tá? df idade, fecho parênteses, legal, opa, coloquei para baixo, df idade, fecho parênteses, enter. Pronto. Acabei de gerar, tá? O que eu vou fazer agora? ax.setTitle, olha lá, ó, do meu ax que eu criei aqui, né? Vou setar o título desse gráfico, eu vou colocar assim, ó, idade por classe e sexo. Olha lá que legal. Font size, vou mexer no tamanho da fonte, vou dizer que eu quero ela de tamanho 16. Olha lá, legal. E agora eu vou fazer um plt.show. Olha lá que massa o gráfico. Fica até bonito de ver, né? Então eu tenho aqui o título, o sex, female and male, e a classe e a idade, ó. Então, classe 1. A maior parte eram homens e a menor parte de mulheres. Na verdade, todas as classes, né, o número maior por classe era de homens. Ó.
Então, olha que legal o gráfico, né? O gráfico ele me permite fazer essa leitura mais clara da informação, né? Então, eu tenho organizado, né, agrupado por classe, primeira, segunda e terceira classes e por idade, ó, tá? E aí ele automaticamente atribui a cor para mim, porque eu não mexi com isso na formatação do meu gráfico, né? Não tive intenção, até porque ele automaticamente faz por cores que fazem sentido visualmente falando, né? Então, a coluna de mulheres, né, do sexo feminino é azul, e a coluna que marca o sexo masculino é laranja. Azul, laranja, azul, laranja, tá? Então, o gráfico fica assim pra gente, muito legal. Fica um gráfico bonito, achei até bonito esse gráfico, e o tamanho também do título ali, né? Eu coloquei o título idade por classe, eu coloquei o tamanho da fonte, se você lembra aqui, ó, font size, tá? Eu coloquei 16. Se você observar, você vai ver que o título do meu gráfico está maior, né? O texto do título do gráfico está maior do que as demais informações do gráfico, para dar um destaque ali para o título do meu gráfico. Legal? Pronto. Acabei de plotar um gráfico que inclusive é um modelo, o mesmo exemplo de gráfico que está no slide, que eu mostrei para vocês no slide ali. A gente vai voltar já já. Mas percebem, a gente acaba de criar, a partir de dados do nosso dataset, nesse caso a gente está pegando classe aqui, né, e idade aqui na lateral, né, no caso classe e idade, e aí ele organizou os dados do nosso gráfico, para a plotagem do gráfico, por classe. Fica muito bacana e as cores ficaram muito legais. Vamos lá no slide? Está aí o nosso gráfico, feito na prática para você exercitar aí os conhecimentos de análise de dados que a gente está fazendo aí ao longo das aulas, tá bom? Esse é o gráfico. Agora a gente vai fazer mais um gráfico da sobrevivência dos sobreviventes por sexo. O modelo do gráfico já está aparecendo aqui para vocês, mas a gente vai lá para a tela do computador para fazer esse modelinho ali passo a passo com vocês, tá? Novamente, as importações eu não preciso fazer, elas já foram feitas, tá? Vou fazer o seguinte, dfplot igual a df, agora eu vou fazer uso do group by, tá? Para organizar os dados. Pegando aqui o sex as index igual a false, tá? Estou fazendo a mesma coisa que a gente fez aquela hora, buscando os survived. E aí eu vou pegar a média deles, né? Ponto min, de quem foi sobrevivente, organizando, né? Fazendo uma montagem aqui por sexo, todos os falsos, buscando quem foi sobrevivente e a média desses que foram sobreviventes. Agora eu vou novamente montar a figura, tá? figx, ax.plt, plt.subplots. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, fig size, vamos colocar, mesma coisa, acho que 8 por 5, tá? Fig size de 8 por 5, legal, um SNS ali, né, pra gente usar a Seaborn, SNS bar plot, vamos colocar novamente o bar plot, e aí a gente vai passar o X como sendo o sex, o Y como sendo o survived, passando o nosso df underline plot, que é esse camarada aqui, ó, df plot, que ele busca a informação passando a média ali pra gente, né? Que a gente acabou de fazer. Então eu passo os dados para esse Seaborn aqui, daquele df ali. Agora o que eu vou fazer? Um ax.setTitle, vou setar o título do meu gráfico e vou dizer assim, ó, taxa de sobrevivência por sexo, tá? E vou passar um font size do mesmo tamanho do outro, acho que ficou legal, font size igual a 16. Pronto. E agora, eu vou usar um outro recurso, o set
tick labels. Tick labels. E vou criar o male e o female, tá? Male e female. Pronto. Male e female, tá? Vamos lá plotar o nosso gráfico para ver se vai dar certo esse negócio. Plotando o gráfico. Ah, legal. Deu certinho, tá? Então, o que eu tenho? Taxa de sobrevivências por sexo. Olha uma análise que eu posso fazer desse gráfico, né? A maioria dos sobreviventes foram homens. E de mulheres foi uma minoria, tá bom? Podem ter outras implicações, eu posso fazer outras inferências desse gráfico. Obviamente que não posso aqui descontextualizado para não correr o risco de ser mal interpretado, tá, gente? Então é interessante que a gente tenha em mente que a análise do dado ela leva em consideração vários aspectos, a começar pelo objetivo dessa análise. Eu poderia, por exemplo, dizer a partir do gráfico que as mulheres que foi um grupo menor de sobreviventes na tragédia do Titanic, faleceram, por exemplo, porque as mulheres acostumam ter uma característica muito comum, que elas geralmente são as mulheres que geralmente sentem mais frio. Geralmente homens sentem mais calor. No local onde houve o acidente do Titanic, era uma região cujas águas eram mais frias. Então, isso pode ter levado mais mulheres a óbito. Eu posso tirar outra conclusão. Por exemplo, as mulheres morreram em número maior na tragédia, né, porque não sabiam, geralmente mulheres não sabiam nadar. Não sei se isso é válido para aquela época, enfim, não quero cometer o erro de ser mal interpretado, mas estou dando exemplos assim aleatórios para vocês entenderem o que é possível eu tirar aí desses gráficos, tá bom? E aí a gente vai fazendo o uso do dataset a partir da leitura desses dados e geração de gráficos e a partir da leitura desses gráficos e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá para o slide? Aparentemente, a gente estava trabalhando com gráficos que a gente achava que eram complexos até agora, né? Mas de fato não são. A gente tem aí gráficos mais complexos ainda, que é o que a gente vai falar nesse bloco agora, tá? Gráficos complexos. Vamos lá para o slide. Ampliando a análise, né? A gente já chegou num nível de elevado grau de complexidade da análise, isso é óbvio, a gente avançou bastante, tá? Mas agora a gente precisa ampliar. E agora que a gente entende aí como tratar os dados, tá? E manipulá-los a fim de gerar gráficos e informação. A gente já sabe isso. Nós vamos fazer análises com gráficos de maneira pouco mais complexa, tá? Vamos cruzar mais dados para obter mais informação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que agora a gente vai pegar dados, por exemplo, gerar dois gráficos a partir dos conjuntos de dados. Vamos olhar para o slide que eu vou te mostrar. Vamos lá para o slide. Bom, ainda nessa perspectiva de ampliação da análise, né, nós vamos tentar aí encontrar a resposta. E aí eu tentei formular uma dúvida para tentar tratar essa dúvida para você ver como funciona a análise de dados, tá? Vamos pensar o seguinte, ó, qual é a relação entre o tamanho da família e a taxa de sobrevivência? Eu consigo tirar isso dos dados? Ou ainda, né? Sobrevive em maior número as famílias com maior ou menor quantidade de pessoas? Por exemplo, eu poderia supor que as famílias com maior número de pessoas sobreviveram mais porque a família se juntou ali para se ajudar durante a tragédia, para se acudir, enfim. É uma verdade? Não é? É analisando o dado que eu vou poder fazer inferências nesse sentido. Vamos lá para o slide. Vamos à prova, né? Eu estou com uma plotagem aí. Vamos para a tela do notebook? Eu vou fazer ela na prática, que eu acho que a prática leva à perfeição, né? O treino leva à perfeição, a tentativa leva à perfeição. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? dfplot, dfgroup, eu preciso verificar a questão das famílias, né? E a taxa de sobrevivência, então eu preciso cruzar essas informações. O que eu vou fazer?
eu vou organizar os dados, eu vou agrupar eles pelo índice de sobrevivência, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, ou melhor, pelo tamanho da família, né? Que é a pergunta que ela é a solução que eu quero encontrar com a pergunta, problema que eu trouxe, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, family size, tamanho da família, tá? As index igual a false, passando aqui os sobreviventes, né? E pegando deles a média de sobreviventes. Opa, errei alguma coisa. Group by family size. Family size, será que está errado? Vamos pensar aqui. Que erro. Deixa eu tentar verificar se eu errei. Deixa eu olhar os dados. Agora eu não vou lembrar de cabeça o nome da coluna. Vamos lá. DF plot, DF group by family size. As index false, buscando survived. A média. O que ele está dizendo para mim? Vamos ver. Vou tentar achar o erro, né? Na linha 6.515, group by return data frame group by. Ah, gente, eu não tratei esse dataset. Linha 6.515. Que erro. Deixa eu abrir o arquivo, só para a gente verificar. Cadê? Train. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos ver. Não, em teoria está funcionando. Tá certo. Tamanho da família. Deixa eu ver aqui se eu fiz as importações. DF, PLT. DF. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Deixa eu recortar isso. DF, tá aqui, tá certo. Então, DF plot, DF group by. As index false. Eu errei, eu esqueci alguma coisa que eu não estou lembrando aqui. Que erro, family size. Tá, deixa eu mostrar para você a montagem, porque na verdade esse gráfico, ele é exatamente igual ao gráfico anterior, tá? Senão eu vou perder tempo tentando resolver esse erro. Panda score group. Eu vou perder tempo. E engraçado que esse gráfico eu fiz exatamente no meu notebook. Vamos lá para o slide? Só para a gente entender como montar. Eu não estou fazendo nada além do que foi feito anteriormente, tá? Eu estou passando um dfplot, pegando um group by, passando aqui ali um family size, o tamanho da família, buscando uma média do survived, tá? Criando a figura, definindo o subplot, o tamanho dela. O Seaborn aqui passando o SNS, passando o barplot, né, que é um gráfico de barras, então eu uso o barplot para isso. E aí eu estou dizendo que family size vai ficar no eixo X e o survived vai ficar no eixo Y, ó. Eixo X, eixo Y, tá? É isso que eu faço com X e Y. Passando o data, o parâmetro data, passando o dfplot, que é o que está dando problema no meu notebook, tá? O ax.setTitle, eu estou definindo um título para o
para o meu gráfico e o font size e plotando ele com plt.show, tá? Usando, olha lá o título, tá? Então aqui ele vai mostrar para mim um gráfico de famílias e sobreviventes. Então famílias com 4 membros são famílias que mais sobreviveram, ao passo que família com 3 membros, ó, primeiro, segundo, terceiro, não sei, acho que esse aqui é quarto, acho que esse aqui é quinto, tá? Sexto e sétimo no ranking. Eu tenho ali, inclusive, tamanho famílias de 11, ó, que não teve nenhum sobrevivente, ou pelo menos no gráfico não apareceu ali, tá? Então, esse é um exemplo de plotagem. Então, assim, para a gente não perder tempo, porque eu acho que a parte da classe, para eu resolver esse problema do notebook, eu vou deixar o exemplo feito para vocês fazerem no notebook de vocês, no computador de vocês. Para mim é interessante agora falar sobre a classe, porque eu vou mostrar, não vai dar tempo da gente construir a classe juntos, mas eu vou mostrar para vocês, ainda bem que eu coloquei elas prontas, tanto o gráfico quanto a classe, já deixei ela previamente pronta, já criei o arquivo e disponibilizei a classe, por exemplo, disponibilizei o arquivo para você fazer o download, mas eu estou com ela aberta e vou te mostrar como ela foi feita no passo a passo. Vamos lá para a tela do slide. Então a gente vai falar um pouco de programação orientada a objetos para análise, né? Como isso funciona e como a gente trabalhou com isso até aqui, a gente vai fazer a montagem de uma classe, tá? Então a classe, vou mostrar para vocês, vamos lá? A gente tem um diagrama de classe aqui, que a gente já conheceu no início da aula, e esse diagrama ele mostra para mim como vai ser a nossa classe, que a gente está chamando de data prep. Tá? Inclusive, eu estou seguindo o mesmo dado, né? A mesma informação que está contido no livro da disciplina, tá, gente? Vocês podem seguir, vocês podem ficar tranquilos que o dado é o mesmo. Tá? Então, nosso diagrama de classe traz o nome da classe, vai ser uma data prep. Lembre-se, usando o camel case, primeiras letras maiúsculas, né? Eu tenho aqui um data e tenho os métodos. Tratar nulos, não vou ler o underline, tá? Tratar variáveis categóricas, isso aqui é um O sem acento. Criar variáveis, remover variáveis, normalizar dados, separar treino testes e preparar dados. Então, são esses os elementos da minha classe. Como é que isso fica? Antes de mais nada, para eu implementar um método ali na minha classe, eu vou precisar de uma biblioteca. Matplotlib e Pandas já estão instalados, tá? E o Scalene aqui, ó, eu preciso instalar também. Ó. Até agora vocês aí não instalaram, eu já tenho ele instalado. Então, atentem para isso. Para que o que eu vou explicar na sequência dê certo, você precisa ter essas 3 bibliotecas instaladas, senão vai dar problema, tá? Vai dar problema. Vamos lá para o slide. Esse aqui é o link, você pode acessar aí, da classe, para você baixar ela pronta, mas sugiro que você faça olhando os slides aqui. Eu não vou conseguir fazer com vocês, mas vou fazendo slides, mas basta vocês acessarem, ó, bit.ly/class Python com P maiúsculo. Atenção a esse detalhe, se você digitar Python com P minúsculo, não vai achar o link, tá? Underline data prep, tudo minúsculo. E aí você vai ter acesso ao link de download do arquivo da classe data prep, que é a classe que a gente vai montar agora. Essa classe, gente, opa, faltou um tracinho no T. Essa classe, ela é responsável por tratamento de dados. Olha a estrutura da classe, ela ficou bem grande. Por isso que a gente não vai conseguir fazer durante a aula, tá? Então eu tenho 3 prints dela, eu tenho os métodos. Ó, eu faço as importações aqui em cima, e aí eu tenho os métodos. Se você se recorda, cada método em Python a gente declara ele usando a palavra reservada def, tá? Então eu tenho o método, o primeiro é o init, a gente já viu, né? O primeiro aqui em cima, tá bem clarinho, mas está ali. Para iniciar a nossa classe, na hora de instanciar, o remover variáveis, o método tratar nulos, olha lá, o tratar variáveis categorias, né? O normalizar dados, tratar dados categorias, está aqui. O normalizar dados, o criar variáveis, tá?
para o caso de lugares que eu não tenho dado, tá? O def separar treinos testes e o def preparar dados. Vamos lá para a tela do notebook, que eu já deixei essa classe aberta aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu estou usando, para quem se interessar, eu estou usando PyCharm de IDE, tá? Então eu gosto bastante. Quando vai mexer com Python, principalmente, eu gosto... Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. Isso. Olha lá a classe. Então eu tenho a importação do pandas, do scalene aqui, né? E aí eu faço o uso do init, ele está retornando none aqui, não tem retorno esse método, né? É só para receber esse data aqui, tá bom? Self data passando o data. Remover variáveis. O que o remover variáveis faz? Olha a documentação que eu tentei fazer, né? Comentar o método para dizer para vocês o que ele faz. Remove as variáveis serão utilizadas pelo modelo, tá? Então, quais variáveis? O passenger ID, o name, o ticket e o cabin, tá? Esse cabin é a variável com quantidade elevada de dados ausentes, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse método vai fazer isso. E aí ele faz, fazendo um drop, né? self.data.drop, colunas para remover, que é essa informação que eu tenho nesse método aqui, tá bom? Passenger ID, name, ticket, cabin. E aí eu faço um inplace true, tá? O def tratar nulos é a mesma coisa. Ele vai retornar, ele não vai retornar nada, né? Então eu faço ali um none também, passando o data, o age, né? E organizando com group by por classe e por sexo. Buscando o age e aplicando um lambda aqui, ó. Nota que eu estou usando lambda aqui e estou usando esse Filna. Depois dá um Google e pesquisa o que é esse Filna, para vocês saberem o que está sendo feito nesse método, tá? E aqui eu faço um input local de embarque. O que eu estou fazendo? Estou puxando o embarque, passando a data e um S. Filna novamente, né? E um S entre aspas ali. O método tratar variáveis categorias, faço a mesma coisa, meio para 0 e meio para 1, passo fazendo um mapa aqui por sexo, né? Que é essa variável que eu criei aqui. Embarque dummies, aqui também dá para um Google para vocês encontrarem, né? Tá, get dummies ali também, passando self data, e assim eu faço, ó. Normalizar dados, criar variáveis, separar treinos e preparar dados. Nota que essa preparar dados é a que chama todos os outros métodos, ó. Tratar nulos, tratar variáveis categorias, criar variáveis, remover variáveis, treino e teste, separar treino e teste, e aí ele dá um retorno. Essa aqui tem retorno, tá? Ela retorna treino e retorna teste. Isso que essa classe faz. Vamos fazer o uso dela agora? A gente vai mexer nela já, mas antes disso, vamos lá para o slide para a gente resolver mais uma situaçãozinha. A gente viu a estrutura da classe, viu quais são os métodos que ela tem, agora a gente precisa definir como é que eu uso essa classe. Eu criei ela, como é que eu posso importar ela e fazer uso dela. Vamos lá para a tela do notebook, que eu te mostro na prática, tá? O que eu vou fazer? Vou lá no idle. No meu caso, ela se chama dataprep.py, ela precisa estar na minha pasta de usuários, tá? Deixa eu ver aqui, pasta de usuários, está aqui, ó, dataprep, tá? Porque aqui o idle ele busca os arquivos aqui na pasta pessoal do meu notebook. Então o que eu vou fazer? Rapidinho para a gente terminar isso aqui. Import pandas eu já fiz, from dataprep, import dataprep, tá? Olha lá, importei, ele já localizou minha biblioteca, tá? df igual a pd.readcsv, tmp, train.csv. Estou pegando o dataset e vou manipular ele, tá? dp recebendo dataprep, que é a minha biblioteca, minha classe, né? Passando para ela o meu df, o conteúdo do meu train. Olha lá, até agora eu estou conseguindo fazer o uso da minha classe, tá?
que eu vou fazer agora? df treino, vírgula, df teste, que é aquele último método lá da nossa classe, né? Passando dp, ponto, preparar dados. Se você lembra, olha lá o que eu estou fazendo, eu estou chamando esse método aqui, ó, preparar dados, tá? Olha lá, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, df, underline, treino.head. Ou seja, acabei de puxar todos os dados do meu dataset para a minha classe, lá no meu código, beleza? Vamos para o slide, está acabando nossa aula para a gente terminar o conteúdo. Fazendo a recapitulação, o que nós vimos hoje? Classes e métodos em Python, importação de biblioteca para construção de classe, né? Estrutura de métodos, convocação de classe para tratamento de dados, que foi essa classe que eu entreguei pronta para vocês. Peço desculpas por nós não termos conseguido o tempo hábil de fazer ela junto, mas com tudo que a gente viu ao longo das últimas 3 aulas, vocês têm toda a bagagem, todo o know-how necessário para a criação de uma classe, para a alteração dessa classe, para melhoramento dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar mais uma coisinha para vocês. Vamos para o slide, por favor? Se vocês puderem, entrem e avaliem, por favor, a aula, tá, gente? bit.do tudo minúsculo, tá? Eu vou escrever maiúsculo aqui. Avaliacal, sem acento, né? Traço satisfacal. Avaliação, satisfação, tá? Acessem esse formulário, avaliem a aula, deem dicas para mim, para que eu possa melhorar cada vez mais as aulas para vocês. Foi um prazer ter estado com vocês ao longo dessas 4 aulas. Espero encontrá-los em breve. Espero trazer mais conteúdos que façam sentido, que possam auxiliar vocês na carreira profissional e na vida pessoal de vocês. Beijão gigante e até a próxima.